Começando, acho que é legal a gente falar um pouquinho dos tipos de teste. Então, os tipos de teste, geralmente são definidos ali de acordo com o objetivo do que a gente quer testar. Então, a gente tem os testes funcionais, que também podem ser chamados de teste caixa preta. Então, eles vão envolver as funções que os sistemas têm que executar, né? Se está funcionando de acordo com os requisitos. Então, ele é um teste voltado para requisitos, né? A gente tem os testes não funcionais, que eles vão avaliar características como usabilidade, eficiência, desempenho, segurança, e os de caixa branca, que vai se referir à base da estrutura, né? Então, é ali um code review, uma análise de código, de arquitetura de sistema. Dessa vez, eu trouxe para a gente falar um pouquinho de testes funcionais. A minha ideia é trazer um toque para cada um. Esse é uma primeira versão para dar uma visão geral sobre as técnicas de teste dentro do tipo caixa preta, e começar ali uma discussão, mas a ideia é trazer também para os próximos a gente entrando mais a fundo, trazer casos aqui aplicáveis na Avenue, né, e a gente poder ir gerando aí discussão. Então, as técnicas de teste caixa preta, a gente tem o particionamento de equivalência. Essa técnica, ela divide dados de entrada em partição, então ela parte de uma premissa que cada partição tem que ser tratada de forma similar pela aplicação. Ou seja, ela é com base em requisitos, né, uma técnica de caixa preta, então muitos de nós usamos essa técnica, pode ser que na Avenue, quem não é QA, não está acostumado também, às vezes não usa a técnica, mas sem saber que ela existe, né, de forma intuitiva. Então, basicamente, a gente tem um conjunto de regras, e é claro que a gente não consegue testar todas, então, pegando esse exemplo, né, de anos, né, a gente tem ali uma entrada de pessoas menores de 18, tem uma entrada de 18 a 25 e maiores de 25, né, por qualquer motivo que seja enviar uma documentação, seja poder ser permitido na plataforma, né, é mais um exemplo para ficar mais visível. Então, a gente tem essa regra, sendo que a entrada válida é uma pessoa entre 18 e 25 anos. É claro que a gente não vai testar todas as idades possíveis. Então, o particionamento de equivalência, ele fala que se a gente dividir essas partições, então a gente tem ali menor de 18, esse range entre 18 e 25 e maior de 25, a gente pode pegar um valor dessa partição e ele vai representar o resultado de qualquer valor ali dentro. Então, qual que é o benefício de você fazer isso? A gente evita a duplicidade de testes, então, porque eu vou testar uma idade de 30 anos, de 40, de 50 e 60 e fazer 10 testes seguidos, sendo que todos, todos esses valores estão dentro de uma partição e vão dar o mesmo resultado, né? Então, a gente evita duplicidade, a gente evita ambiguidade e ausência de cobertura, porque às vezes a gente pode não ter previsto algum caso, e quando a gente faz esse olhar macro, a gente consegue perceber isso, e a gente acaba tendo um controle maior ali dos casos de teste. Em sequência, a gente tem a análise de valor limite. Então, ela é uma extensão do particionamento de equivalência, só que ela só pode ser usada quando tem uma partição ordenada, né? Então, nesse nosso caso, ela entra aí, porque é um número ali que vai de 0, né, enfim, teoricamente 100, infinito. Então, ela constitui de dados numéricos ou sequenciais, vai ter um valor ali de mínimo e máximo. Então, nesse caso, como que a gente poderia usar, né? Pode ser que a partição de equivalência ela não seja suficiente para a gente ter tranquilidade ali no nosso teste, como, por exemplo, nesse exemplo, pode ser que nesse range que a gente pegou 1 ou 2 anos diferentes ali, né, números diferentes para testar, a gente não tenha pego o 18 e o 25, que são ali a quebra entre as partições. Então, a análise de valor limite, ela vem para dar essa análise da gente ter um valor limite ali, então, por exemplo, os 18 anos, e a gente poder testar tanto abaixo quanto acima e quanto o próprio número para ver se ele está enquadrado ali na regra que a gente quer. Então, nesse caso, ele está pegando entre 18 e 25, o 18 deveria estar enquadrado nessa regra, se a gente pega o 17, ele já seria uma entrada inválida. Gente, qualquer coisa vocês me param, tá? Se eu estiver muito rápido.
Aí a gente tem também a técnica de transição de estado. Então, a gente testa a capacidade do software de entrar e sair de estados definidos através de transições válidas e inválidas. Essa técnica é muito legal, ela é muito usada principalmente quando a gente tem também carrinho de compras, ou seja, eu estou numa tela, adicionei um item ali no carrinho de compras, fui para outra tela, o item vai continuar no carrinho, né? Ele vai continuar com essa informação guardada, tendo uma transição ali de telas. Então, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, a gente pode ver ali o cadastro, por exemplo. Então, o usuário ele está completando o cadastro. Quando ele vai para a próxima tela de dados de contato, a gente pode ver que o CPF ele continua ali. Então, isso é um teste de transição de estado para ver se essa informação, que no caso deveria estar se perdurando ali, se ela está. Mesma coisa se a gente entra e sai do cadastro, se ele ainda vai estar preenchido ou se essas informações vão se perder. Então, ela é bacana também para verificar esses pontos. Então, de benefício, a gente tem uma redução de taxa de abandono. Imagina que um cliente nosso entra, faz todas as etapas, etapa 1, 2, 3, está ali na documentação, por algum motivo cai a internet, ele sai, depois ele volta e ele perdeu tudo aquilo que ele fez, né? Então, isso pode, às vezes, fazer uma pessoa desistir do fluxo, né? Então, ajuda ali na redução dessa taxa de abandono, seja qualquer fluxo, enfim, carrinho de compra ou aqui o que a gente tem de cadastro. E a gente garante melhor usabilidade pelo cliente final, né? Então, a gente garante uma melhor experiência ali para o usuário. A gente tem também a tabela de decisão. Então, geralmente usado em regras de negócios mais complexas, quando a gente tem muitas entradas e muitas condições. Então, eu peguei um exemplo aqui, que a Tami, inclusive, me ajudou, me passou aí, bem legal, sobre bônus, por exemplo, para segurados. Acho que fica um pouquinho mais simples de entender. A gente tem muitas coisas que a gente pode aplicar aqui na Evno, que seriam mais complexas, teriam que saber várias regrinhas, né? Por exemplo, uma pessoa com idade, pode fazer câmbio ou não, pode fazer um cripto, tá habilitado ou não, né? A gente pode trazer isso para a nossa realidade, mas trouxe um para ficar mais visível. Então, imagina que a gente tem algumas regras, como menores de 18 não podem fazer seguros, homens podem fazer, não terão desconto em seguros se tiver de 13 a 30 anos, ali eram 18, desculpa, 18 a 30 anos, homens entre 31 e 60 vão ter o desconto, mulheres já podem de 18 a 60 ter o desconto, e homens e mulheres com mais de 60 anos terão desconto. Então, a ideia é que com essa tabelinha a gente consiga definir as condições, definir cenários de teste quando a gente tem ali muitas opções, né? Então, por exemplo, beleza, a gente tem aqui 7 cenários, dividimos 4 cenários para homens, sendo que pode estar abaixo de 18, pode dar entre 18 e 30, pode estar entre 31 e 60 e pode ter mais de 60, né? Então, isso vai falar ali se a gente consegue ver se isso está aplicável ali para aquele cenário ou não, se ele vai ter o desconto ou não. Então, a gente consegue ter ali uma junção de informações um pouco mais, de forma mais fácil, né? Com mais clareza, pode usar isso como um documento nas nossas tasks, então é bem bacana. Pique, eu posso só complementar rapidinho? Com certeza. Então, na tabela de decisão, a gente tem essas opções aí, né, que a gente poderia colocar como os critérios de aceite, né, que é homem, mulheres, que está ali dentro dos requisitos e tudo mais. E aí, muita gente pergunta, o que que eu tenho que testar, né, o que que eu vou testar ali, né, naquela task. Então, você pega esses requisitos, lista eles, então, de uma forma para você aprender a listar você tem dois atores ali, né, que são homens e mulheres, então ele colocou ali uma condição ser homem ou ser mulher, a outra condição é ser menor de 18 anos, a outra condição é entre 18 e 30, e aí você vai colocando cada condição. E o resultado esperado, né, que são as ações que se esperam para cada condição dessa, eu separo e coloco, né, em outra ali tabelinha para falar o que é que é o resultado esperado para cada condição dessa. E aí você pode, aqui tá como T1, T2 e tal, você pode criar até atores mesmo, né? Tipo, pessoas, colocar o nome. Então, João é um homem de 18 anos, ou com a idade menor de 18 anos, e ele não pode
sei lá, ter um bônus ali para segurado, né? Não vai conseguir ter um seguro. Aí depois com uma mulher menor de 18 anos também não vai conseguir. Então, a gente tem como validar cada condição e cada ação esperada dos requisitos ali listados na história, entendeu? Isso mesmo, fica bem mais claro, né, do que a gente precisa fazer, e é isso, principalmente quando a história é muito complexa, a gente tem muitos pontos, muitas condições, e isso tanto ajuda a gente para se organizar, né, quanto para não deixar passar nenhum cenário, né, porque a partir desse momento que você faz a tabela, e até tinha uma outra tabela, e eu quis fazer eu mesma, né, para dar ali uma praticadinha. Então, a partir do momento que você vai colocando ali o cenário, você vê, putz, eu esqueci de tem alguma condição que eu não vi, que eu deixei passar, e aí você vai criando mais condições, né, para englobar tudo que você precisa. Então, é uma técnica muito legal da gente fazer aqui, principalmente porque a gente aqui na Avenue que tem cenários, por muitas vezes, bem complexos, né, para testar. Boa. E por último, caso de teste, o caso de uso, desculpa. O caso de uso, acho que talvez todo mundo esteja bem mais familiarizado, é uma descrição de alto nível de um requisito, então ele vai representar aquilo que o usuário deve executar, dado um requisito específico. Então, ele está muito relacionado com atores, por muitas vezes o usuário, o cliente final, mas pode também ser ator um sistema, pode ser ali um componente. E assuntos, né? O que aquilo vai ser aplicado, o que vai ser feito. Então, ele pode ser descrito por uma interação e atividades, né? Bem como pré-condições, né? Então, ele pode incluir tanto variações do comportamento básico que a gente espera, né? Quanto variações de erro. Por exemplo, um caso muito simples aqui é um login, né? Então, a gente espera que quando o usuário coloca o e-mail e a senha e clique e entrar, dado que tudo esteja correto, ele vai conseguir acessar a plataforma. Uma variação de um caso de uso é, putz, errei a senha uma vez, o que acontece depois? Errei a senha duas, três vezes, ele vai ser bloqueado? Não vai ser bloqueado? Então, basicamente é isso dos casos de uso, e aí o benefício é permitir uma visão mais apurada mesmo de negócio, ter mais clareza quanto às necessidades do cliente e ter um controle maior dos casos de teste, né? Então, foi isso que eu trouxe aqui para vocês.